Então, o que eu vejo nessa geração é que Deus olha para nós, dizendo, o que está em você é maior do que o mundo, só que nós estamos mais preocupados com o que o mundo vão falar ao nosso respeito do que o que Deus está falando acerca de nós. Então, eu ouço um Deus dizendo, eu te escolhi como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 1 Pedro 2,9, e uma geração dizendo, mas eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho capacidade, enquanto Deus está dizendo, abre a boca, porque a quem eu te enviar, eu que vou falar. Isso Essa é a minha visão sobre a geração. Minha atenção, porque muita gente deixa de falar sobre Jesus pensando, tá, o que fulaninho de tal vai falar sobre mim? O que ele vai pensar sobre mim? Só que quando a gente entende que mais importa o que Jesus pensa sobre a gente começa a falar sobre Jesus sem medo de ser julgado. Porque a gente entende qual que é a prioridade e a gente entende o amor com que ele nos amou. Uau, é isso aí. Porque ele não teve vergonha de morrer por nós em público. Então a gente não tem que ter vergonha de falar dele em público. Amém. É isso. Amém. É isso. Isso é muito importante. O que você estava citando, que o Guto salientou aqui, que o Guto falou aqui um pouquinho também sobre, eu penso que é um dos grandes males realmente da nossa geração, de se sentir pequena, de se sentir incapaz, de sempre parar nos seus limites. Eu lembro que eu estava conversando com um jovem há um tempo atrás, na porta lá da Reno, e aí ele estava falando para mim, cara, eu recebi um chamado pastoral, só que eu não tenho habilidade com a fala, eu não tenho habilidade com lidar com pessoas. Então, às vezes, parece que esse chamado não é para mim de verdade, parece que o profeta errou o endereço, sabe essa ideia? E aí eu disse para ele, você está olhando para suas limitações e não para quem te chamou. Eu, por exemplo, comecei a listar várias limitações que eu tenho, mas mesmo tendo vergonha dessas limitações, eu não deixo que ela me pare. Porque eu entendo que o meu chamado, que o meu propósito é maior do que as minhas limitações. Eu sou pequeno e reconhecer isso é graça. Porque aí eu sei que não é sobre mim. Aí eu sei, como o Guto estava dizendo, que é sobre esse amor que me alcançou e não sobre mim. Quando a gente tira o olhar pessoal, quando a gente tira um olhar do que vão pensar de mim, quando a gente tira o olhar das minhas limitações, do quanto eu sou pequeno, aí eu consigo entender que não é sobre mim o evangelho, e sim sobre aquele que me chamou. E aí eu não guardo para mim, eu levo pro próximo. Pastor, eu acho que nós somos uma geração que se preocupa muito com o ídio e isso é válido, mas desvalida o vinde. Até porque Jesus, antes de ir para pregar o evangelho, ele também foi chamado para vir e ir até Deus. A Bíblia diz que ele foi até o Jordão, ele olha para João Batista e fala, ei, você vai me batizar. Ele olha para ele e fala, mas eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele fala, mas assim tem que acontecer. Deus ele tá dando um parâmetro bíblico de que antes do ide vem o vinde. Deus está falando, você precisa vir até mim primeiro. Total. Então, nós somos um povo que olha muito para microfone e púlpito, acreditando que esse é o lugar máximo que Deus quer nos levar. Exato. Só que antes do microfone e do púlpito tem um lugar de relacionamento com Deus. É por isso que eu acredito que microfone e púlpito sem relacionamento é maldição na nossa vida. Por um dia, eu comecei a pregar muito, fazer muitas agendas, viajar muito, esquecendo desse lugar onde estava somente eu e Deus. Eu pregava ferido, eu pregava machucado, eu pregava e as pessoas olhavam para aquilo e falavam, cara, que coisa linda. Só que somente o Senhor sabia o que estava acontecendo no meu coração, sabe? E eu lembro que por um tempo ali na Europa o Senhor falou, para tudo e vem me encontrar. Eu comecei a me questionar assim, o que estar com Deus dentro do meu quarto pode causar na minha vida? Legal. Só que se eu leio Mateus 6,6, a Bíblia fala bem assim, entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com o teu pai, e o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Eu li aquilo ali, eu ficava assim, por que quarto? Por que eu não posso orar em outro lugar? Por que a Bíblia tá falando assim, entra no teu quarto? É porque quarto no grego significa dispensa. Dispensa é um lugar que tem todo alimento que você precisa. Deus está falando assim, ó, você precisa de alimento para sua alma, vai pro quarto. Se você precisa de alimento para o seu espírito, vai pro quarto. Eu lembro que eu estava lá na Europa, perdido, machucado, ferido, e Deus falou, vai pro quarto. Era como se o Senhor estivesse falando assim, ei, antes de eu te usar, Luiz, eu vou quebrar você. E foi o que Deus fez. Eu lembro que a minha oração por muito tempo era, Deus, entra na minha casa, bagunça ela e arruma do jeito que você quer. Muito bom. Eu acho que nos altares, a nossa preocupação, antes de dizer vai e prega o evangelho, deve ser vem e esteja com Jesus.